anos atrás. Boas, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal África muitos anos atrás. Se és novo por aqui, convido-te a subscrever no canal e deixar o teu like para ajudar no crescimento do canal. Bem, a música cabo-verdiana sempre foi prestigiada, tanto dentro como fora do país, e sem muitas surpresas, que sempre teve nomes grandes no mundo da música cabo-verdiana, e nós hoje iremos conhecer a história de um grande nome musical cabo-verdiano, que infelizmente já não está mais entre nós, mas que ainda permanece vivo nos corações dos fãs. E sem muitas delongas te digo que iremos conhecer a história de Codé Dona. Codé Dona, apelido de Gregório Vaz, nasceu a 10 de julho de 1940 em Chaminé, perto de São Domingos, e viveu na localidade de São Francisco, no mesmo município onde nasceu outro especialista em música cabo-verdiana, Ano Novo. É considerado uma das principais figuras do funaná, um género musical outrora conhecido apenas na sua ilha natal, Santiago, e que hoje alcançou um renascimento universal. Ele dependia profissionalmente da agricultura como fazendeiro, ele também era um florista. Codé Dona compôs canções clássicas no repertório nacional cabo-verdiano, incluindo Febre e Funaná, Fome 47, Praia Maria, Iota Barela, Rufom Baré, Pomba e outros. Codé Dona sentiu os cabo-verdianos com a singularidade de suas canções e poetas de suas letras. Sua composição, Fome 47, por exemplo, era sobre um dos problemas mais históricos que atingiram Cabo Verde, a seca de 1947, a fome e a migração para São Tomé e Príncipe. Imagem de uma parte do navio, Ana Mafalda, fazia parte de uma coleção imaginária de cabo-verdianos, era cantada como um hino por outros cantores. Mais tarde, ele se casou e teve filhos, um deles foi Lúcio, que mais tarde se tornaria cantor. Codé Dona foi um famoso tocador de acordeão, concertina, instrumento paradigmático do funaná. Essa qualidade instrumental fez com que ele gravasse 2 álbuns. O primeiro Cabo Verde em 1996 e o segundo Codé Dona em 1998, que alcançou ouro em Portugal no mesmo ano. Codé Dona se apresentou em alguns palcos e concertos em Cabo Verde, bem como na Europa, principalmente em Portugal, França e Suíça. Sua música apareceu mais tarde e foi cantada por outros artistas, incluindo Bulimundo, Finasson, Cimentera, Zé Cadinha Reinalda, Lura, Mário Lúcio Souza e mais. Faleceu em 2010 aos 69 anos, após a sua morte. O ministro da Cultura cabo-verdiano Manuel Veiga disse que Codé Dona foi um músico que marcou a cultura cabo-verdiana na música. Também o presidente cabo-verdiano Pedro Pires disse: este artista conseguiu interpretar o sentir mais profundo da alma cabo-verdiana, através das suas composições com destaque para o género funaná, de que foi um dos seus maiores expoentes, desde 2014. Ele é destaque na nota de 1000 escudos cabo-verdianos. Ela exibe a costa de onde ele viveu. Codé Dona para sempre estará nos corações dos cabo-verdianos. Fez muito pela cultura de Cabo Verde e hoje é uma figura histórica e cultural de Cabo Verde. Uma inspiração para muitos que hoje são visivelmente reconhecidos no mundo da música. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo, contando a história do eterno músico cabo-verdiano Codé Dona. Se gostastes desse vídeo, peço que deixes aquele like e que subscrevas no canal para fortalecer o nosso conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima. África, muitos anos atrás.